Olá, acadêmicos do curso de Física. Iniciaremos uma aula sobre a natureza dos dados estatísticos e sua organização. Já conversamos anteriormente sobre a estatística, mostrando como ela é importante e está presente em nossa vida. Trabalhamos alguns conceitos básicos como, por exemplo, tipos de variáveis. Apresentamos alguns exemplos de variáveis qualitativas, ou seja, nominais e ordinais, e quantitativas, discretas e contínuas. Agora estudaremos como tratar dados qualitativos de modo que possam ser apresentados de forma organizada em tabelas estatísticas. Essas tabelas você provavelmente já deve tê-las visto. Aparece com frequência em jornais, revistas e livros. Assim é fundamental saber fazer uma leitura correta do que elas expõem e saber confeccioná-las. O que buscamos com as explicações que serão dadas nessa aula? Queremos que você aprenda os conceitos que envolvem a natureza de dados estatísticos, qualitativos e sua classificação resultante do enfoque direcionado à variável qualitativa pesquisada, em relação a 3 fatores: o tempo, o local e a especificação ou categoria. São justamente esses fatores que determinam o tipo de série estatística associado à referida variável. Esperamos ainda que você aprenda a confeccionar e a ler as tabelas associadas aos dados qualitativos e entenda a importância da sua organização para a compreensão do comportamento das variáveis estatísticas estudadas, sejam elas qualitativas ou quantitativas. Aqui temos alguns exemplos de tabelas e de gráficos. Dados estatísticos, por que organizá-los? Qual a necessidade de organizar esses dados? Você está lembrado de uma parte da estatística chamada estatística descritiva, na qual se encarrega, entre outras coisas, de organizar e apresentar os dados coletados? Pois bem, precisamos aprender como apresentar de forma resumida um conjunto de dados estatísticos. Então, o que é um dado estatístico? Um dado estatístico é o próprio resultado da observação de alguma variável que está sendo pesquisada. Por que então precisamos organizar os dados antes de apresentá-los? Ou seja, porque quando os organizamos adequadamente, de forma que eles sejam transformados em tabelas e gráficos, podemos ter uma visão geral do comportamento da variável que estamos estudando. Isto torna possível a percepção de certos aspectos importantes, que nos trazem valiosas informações sobre esse comportamento. Tais informações seguramente passariam despercebidas se os referidos dados fossem apresentados da mesma maneira que foram coletados, isto é, se que tenham passado por um processo de organização. Dados qualitativos. Como organizá-los em tabelas? Imagine a situação na qual você dispõe dos resultados obtidos a partir das respostas dadas por todos os alunos deste curso ao questionário apresentado, a um questionário qualquer. Será que você seria capaz de compreender o comportamento das variáveis pesquisadas sem organizá-las? Tomemos como exemplo a variável estado civil. Nós podemos ter várias categorias associadas às respostas dos muitos alunos. Será que apenas lendo uma por uma as respostas dadas a essas categorias em cada um dos questionários que formam o nosso conjunto de dados estatístico a ser estudado, poderíamos obter informações claras e seguras e compreender as características da referida variável? Com certeza não, pois dessa maneira não teríamos o poder de sintetizar as informações. Entretanto, se contamos as frequências ocorridas em cada categoria e organizamos essas informações, apresentando-as por meio de uma tabela, elas aparecerão de forma clara, permitindo compreendermos o comportamento da variável estado civil. Por exemplo, imagine a partir de dados fictícios que de nossa pesquisa obtivemos os seguintes valores.
De 1.095 alunos deste curso, encontramos 550 solteiros, 480 casados e 28 na categoria desquitado separado. A partir desses resultados, confeccionamos a referida tabela. Séries estatísticas. Os dados dessa maneira apresentados constituem uma série estatística. Ou seja, o que vem a ser uma série estatística? São constituídas de dados estatísticos organizados em tabelas ou gráficos. Quando os dados são organizados, permite-nos compreender o que ocorre com a variável que estudamos. Por exemplo, por meio da tabela 1, podemos concluir que dos 1.095 alunos fictícios, não esqueça, pesquisados, praticamente a metade são solteiros. 43,84% são casados, pouquíssimos viúvos e apenas 2,55%, no caso menor percentual, se enquadraram na categoria desquitado ou separado. Assim você pode perceber como uma tabela estatística é fundamental, pois ela nos dá uma precisão, de maneira condensada, resumida, muito mais informações sobre o que está sendo estudado. Acabamos de expor conclusões sobre o comportamento da variável estado civil, com base nas informações que a tabela nos forneceu. Além disso, com essa tabela, podemos também construir gráficos adequados que nos ajudarão a entender melhor a variável estudada. Então, não esqueça, dados estatísticos organizados em tabelas e gráficos podem nos dizer muita coisa, principalmente quando estamos lidando com uma grande quantidade de informações. Nesse caso, as tabelas estatísticas e os gráficos são indispensáveis.